Ok. Bem-vindos, vamos começar mais um Peça Palavra numa parceria da Académica da Madeira com a TSF Madeira 100 FM. O episódio de hoje trata da juventude, cuja direção regional na Madeira tem por missão apoiar a definição, a execução e a avaliação das políticas públicas de juventude, com vista à formação e integração dos jovens em todos os domínios da vida social. Hoje falaremos sobre os problemas que atingem os jovens madeirenses no campo da empregabilidade, da formação, da habitação e da saúde. Boa tarde a todos. No painel de hoje do Peça Palavra temos o meu colega Carlos Diogo Pereira, que é professor de Biologia, licenciado e mestre pela Universidade da Madeira, autor com diversas obras publicadas nos últimos anos e gestor de dezenas de projetos e programas com jovens portugueses e estrangeiros. E a acompanhar-me, como viram, na condução desta emissão está o Manuel Luís Gonçalves, que é finalista em Engenharia Informática na Universidade da Madeira, gestor de projetos e programas nacionais e internacionais, além de ser coordenador de voluntários da Académica da Madeira. Temos connosco hoje em estúdio um convidado de peso na área da juventude, que também estudou pela UMA, pós-graduado em Administração e Organização Escolar pela Universidade Católica Portuguesa, e licenciado em Engenharia Multimédia pelo Instituto Superior de Tecnologias Avançadas. Temos hoje connosco o Diretor Regional da Juventude, André Alves. Boa tarde. Muito boa Boa tarde. tarde. Nós vamos começar o nosso programa por colocar algumas questões de escolha múltipla. Nós damos, obviamente, as respostas para que depois possa escolher a que acha que é portanto, mais acertada. Chamamos a esta rúbrica Exame de Recurso. Portanto, se há algum tempo que já não estuda, tem uma oportunidade para matar saudades. Segundo um inquérito do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências, foi apresentado em 2024, 2022 foi o ano de crescimento da prevalência do consumo de algumas substâncias aditivas entre os jovens madeirenses com 18 anos, maiormente no respeito às drogas ilícitas, ao álcool, ao tabaco e à utilização da internet para jogos de apostas. No que diz respeito à evolução dos comportamentos nocivos associados à ingestão de álcool, o inquérito indica que a Madeira se destacou como a região onde o panorama, infelizmente, mais se agravou. E a nossa pergunta é: qual foi o aumento registado no consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens madeirenses que atingiram a maioridade? São estas as opções: 2% em relação ao ano anterior, 4% ou 5%. 4%. Certo. Vamos agora testar agora a sua capacidade de cálculo. Muito Em bem. 2023, através da Direção Regional de Juventude, foi atribuído um apoio financeiro que não poderia exceder os 73.100 euros. Esse apoio foi para, passo a citar, uma oportunidade única e irrepetível dos jovens da Madeira poderem estar junto ao Papa Francisco. Os jovens recebem 2,10 € por hora, pagos pela DRJ como compensação do programa Jovens em Formação. Considerando um mês com 20 dias úteis, o jovem receberá 252 euros. Quantos jovens poderiam ser apoiados nos Jovens em Formação com os 73.100 euros atribuídos à Diocese do Funchal, usados para estar com o Papa em Lisboa? As opções são as seguintes: 89 jovens, 290 jovens, 894 jovens. 800 e qual a última opção? 894 jovens. Vamos imaginar 2,60 € por dia, 2,10 € por hora. 2,10 € por hora. Se calhar a resposta B também. 290 jovens, certeza. Uhum. Agora, numa pergunta sobre aquilo que é avançado, dados mesmo do Governo Regional, através da Direção Regional de Estatística da Madeira, Muito bem. sabemos que no último trimestre de 2024, na Correto. região, nós tivemos um determinado número de jovens chamados nem, portanto, que nem estudam nem trabalham. E a nossa pergunta é, de acordo com a Direção Regional de Estatística, Uhum. qual foi essa percentagem? 2,9, 6,2 ou 10,7? 10,7. Foi 10,7. Infelizmente, foi 10,7. Também é de ressalvar que, apesar de ser um número bastante elevado, a própria Direção-Geral de Estatística também salientou que houve um decréscimo Exatamente. face ao trimestre anterior. Passando à próxima questão, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística divulgados em 2024, uma em cada cinco casas na Madeira apresenta sobrelotação, sendo o problema da habitação crítico em todo o país.
Em 2023, em média, os jovens portugueses saíram de casa dos pais aos 29 anos. O que é que representa este valor? Opção A, o sétimo valor mais alto da União Europeia. O décimo terceiro valor mais alto. Deve ser o sétimo valor mais alto da União Europeia. O sétimo valor mais alto, exatamente. Eu acho, Manuel, que o Diretor-Geral da Juventude está bem informado no que toca aos problemas da juventude, por isso vamos passar à próxima rúbrica. Passando agora à próxima Uhum, rúbrica do nosso programa, a rúbrica dos estigmas. uhum. Começo com o meu colega de painel, o Carlos Diogo, por pedir que comente a seguinte afirmação. Hum. Os jovens portugueses são pouco ambiciosos e acomodados. Eu não concordo com essa afirmação, porque eu faço parte de uma geração e deduzo que a geração que vem a seguir à minha seja exatamente o mesmo exemplo de que têm sido sempre destacadas como as gerações mais bem preparadas da história de Portugal. E a verdade é que nós temos cada vez mais jovens a terminar o ensino secundário, a seguir para os estudos superiores. Não só a terminar as licenciaturas ou os bacharelados, como no tempo do meu pai, mas inclusive já a seguir para mestrados e doutoramentos. O que eu penso que acontece, e isso é um problema que é conhecido, que é público, é que Portugal, infelizmente, ainda não consegue reter, esses jovens, ou seja, nós estamos a preparar muitos bons quadros técnicos. Eles não conseguem ficar em Portugal porque simplesmente as condições que lhes oferecem de trabalho, e mesmo de fazer a sua própria vida não são suficientemente aliciantes. E nem a propósito, quando nós estávamos a fazer a preparação deste programa, vimos uma notícia do Expresso em que dizia, só para falar em dados específicos, que 30% dos jovens nascidos em Portugal, que corresponde a 850 mil indivíduos entre os 15 e os 39 anos, estão precisamente nesta situação de Uhum, imigração uhum. vivendo fora do nosso país. Manuel, faço eu agora a ti a pergunta. Gostava que comentasse esta afirmação. Os jovens portugueses têm desinteresse pela política e pela participação cívica. Eu não concordo com a afirmação, no sentido em que, apesar de estar registada e estar em estudos, nomeadamente o que encontramos durante a nossa pesquisa para a realização do episódio da Fundação Carlos Gulbenkian, apesar da participação dos jovens na forma tradicional de política ter reduzido e ser reduzido nas camadas mais jovens, os jovens costumam optar por outras formas de participação política e de participação na vida cívica, como, por exemplo, através de manifestações, de protestos ou até de petições em redes sociais. Além disso, os dados de 2024, sobretudo relativamente às eleições europeias, mostram que houve um aumento quer da participação dos jovens, como também da intenção dos mesmos de votar e de participar na vida europeia. Contudo, acho que é um trabalho que tem de ser feito e é um trabalho que várias associações, incluindo a Associação Académica, têm em mente e como objetivo, que é realmente aumentar a literacia política dos jovens e, sobretudo, a sua participação cívica no meio em que estão envolvidos. Passando agora aqui a palavra ao André, para se comentar a seguinte afirmação. Os jovens têm pouca responsabilidade e são imaturos. Também não posso concordar com essa afirmação. Eu acho que nós temos, temos verificado que cada vez os jovens, cada vez mais novos, importam-se com as causas, têm responsabilidade sobre as causas e são muito maduros nas intervenções que fazem. Por exemplo, agora nas últimas semanas tenho ido feito a sessões de sensibilização dos nossos programas de Direção Regional de Juventude e aquilo que nós temos assistido tem sido um grande grau de importância dos jovens e no final vem questionar-nos com algumas perguntas sobre os programas, sobre como forma podem fazer a participação cívica. Um dos nossos programas, por exemplo, o voluntariado juvenil, tem de ano para ano crescido imenso. Para termos uma noção, em 2023 tivemos 218 jovens que participaram em programas juvenis da DRJ e em 2024 subimos esse número para os 278. Foi, considerando que a taxa demográfica está a cada vez a diminuir mais e considerando que a DRJ trabalha numa faixa etária dos 14 aos 30 anos, para este programa específico, uh,
aumentarmos o número da participação dos jovens que procuram estas áreas de voluntariado e dedicam-se a estas causas, tem sido muito importante e de valorizar. E também dar uma ressalva, o papel importante também dos docentes, que também ajudam e incentivam que os jovens também possam dar o primeiro passo, por exemplo, em atos de voluntariado. Mas agora vamos seguir com uma rubrica um bocadinho diferente. Esta parte foi só para abrir o programa. A próxima rubrica chama-se Palavras Cruzadas e é uma rubrica de debate propriamente dita. Vamos colocar várias perguntas para que também o André possa responder, possa refutar, possa apresentar Uhum, dados. uhum. Mesmo o trabalho da Direção Regional de Juventude, até porque é isso que nos interessa, sobretudo porque este programa é para um público mais jovem, não só para os estudantes da Universidade da Madeira, mas para os jovens da região. Uhum. E o Manuel tem uma primeira pergunta a fazer. Começando pela primeira pergunta, o jovem doutorado que queira participar no programa Ingressa da DRJ tem alguma diferenciação dos jovens com mestrado, licenciatura ou outras habilitações académicas? Ou a bolsa mensal atribuída é a mesma de 500 euros para qualquer um dos três graus universitários? Sim, infelizmente, um jovem doutorado ou mestrado recebe exatamente o mesmo que um jovem licenciado ou mesmo para os jovens que têm o TESP. Era uma premissa nossa do Governo Regional de aumentarmos este valor, porque sabemos que o estágio ingressa é um estágio de formação e isso tem que ser o âmbito e que os jovens e a população geral têm que perceber que a Direção-Geral de Juventude tem que trabalhar no âmbito do seu campo de ação para a formação. Já falamos há pouco do GNIT e depois mais à tarde podemos também abordar esse assunto, mas deverá ser a nosso propósito trabalhar na formação. E esta primeira experiência com o mercado de trabalho, que é o que o Ingressa propõe-se realizar, que é um estágio de 3 meses, onde os jovens podem fazer este estágio, seja numa entidade pública ou numa entidade privada, à sua escolha. O jovem tem que ser empreendedor e procurar, tem que ter a iniciativa de procurar onde quer estagiar, consoante também a sua área de formação. Ah, é importante que ele receba também um valor real às suas verdadeiras necessidades, isto é, um jovem doutorado, licenciado, mestrado, doutorado, deverá receber um valor superior. Nós propusemos, e foi um compromisso da nossa secretária, a doutora Ana Souza, de aumentarmos este valor este ano, pelo mínimo para o mesmo valor do ordenado mínimo, do salário mínimo, peço desculpa. Só que, entretanto, como tivemos em governo de gestão, nós não conseguimos alterar e atualizar essa tabela. Porque tudo um governo de gestão, lá, em regime do decimal, implica tudo o que será de aumentar os valores, temos que ter orçamento para tal. A pergunta vem no sentido em que o valor é relativamente baixo até para um licenciado. E neste momento é quase metade do valor do ordenado mínimo. Portanto, coloca aqui um pouco em xeque os jovens que pretendem Uhum. realmente ingressar nestes programas, porque não espelha a realidade do mundo do trabalho. Claro que não. De... Este programa, quando começou há 3, 4 anos atrás, acabou por ser um teste piloto, consoante as necessidades e a auscultação dos jovens. Faltava ali, entre o término da licenciatura, do mestrado, do doutoramento e a inscrição no Instituto de Emprego, que deverá ser o primeiro passo, quando o jovem faz uma procura ativa de emprego, ser uma primeira resposta para enriquecer o currículo, já com uma experiência profissional, de formação na sua área de formação. O que acontece? O teste piloto, que nós tínhamos um orçamento associado, fizemos as contas na altura para 500 euros. É claro que este valor tem que ser atualizado e nós este ano já atualizamos o ingresso em duas vertentes. A primeira vertente, aumentamos a idade dos 30 para os 35 anos, foi uma portaria que foi aprovada em dezembro do ano passado, de 2024, e o segundo passo seria de nós, da repetição do programa. Porque nós sabemos que, por vezes, existem algumas licenciaturas ou cursos superiores que não é fácil a integração no mercado e eles poderem realizar esta experiência uma única vez. Então, todos os anos, e esperemos que isso não aconteça, esperemos é que o jovem seja absorvido no mercado de trabalho, seja no público ou no privado, mas se o jovem não conseguir, em 2025, um contrato de trabalho, possa fazer um ingresso e se em 26 infelizmente não conseguir, também possa fazer um ingresso noutra entidade, seja pública ou privada. É esse o nosso objetivo. A Falamos questão da então. financeira
dos 500 euros, que é por despacho do diretor regional, todos os anos, no princípio do ano, quando o orçamento está aprovado, é feito um despacho. Este ano fiz um despacho a validar os 500 euros, não foi alterado pela simples questão do governo está. Então, neste momento está em cima da mesa a possibilidade de repetir os estágios. Não, já está aprovado. Neste momento, um jovem que fez um ingresso em 2024 poderá fazer também em 2025. É claro que as nossas vagas são limitadas e nós iremos dar sempre prioridade, número um, a quem nunca fez o programa. A segunda prioridade tem a ver com a idade. Quanto mais velho, porque se calhar vai ter menos anos para conseguir fazer o ingresso, é a segunda prioridade. E por aí fora, depois em termos de E já médias e agora, currículos. aproveitando também que está a falar disso nos critérios de seriação, mantém-se aquela prioridade de quanto maior a formação académica, Exatamente, maior, exatamente. mas isso não pode ser um fator, que pode colocar em risco, por exemplo, jovens que tenham menos formação, mas que já tenham mais idade. Não seria, por exemplo, um critério considerado ou dispensável, ou pelo menos não com tanto peso. É até agora, nos critérios de seleção, isso não tem ocorrido. Uhum, Não tem ocorrido essa situação, porque geralmente temos conseguido absorver, ou colocar todos os jovens que foram colocados. Ano passado foram colocados cerca, deixa-me só ver aqui a minha cábula, 240 jovens, peço desculpa, 264 jovens, em 2023 foram 240. E tivemos cerca de 300 vagas, isto é, estamos a falar de cerca de 25 jovens que ficaram de fora por uhum, causa da questão do orçamento. O objetivo também era este ano era aumentar o orçamento, era passar de 24 dos 390 mil para 2025 para os 417 mil, para abranger o mesmo número de jovens, aumentando também o valor da bolsa. Porque lá está, estes 500 euros acaba por ser uma bolsa de formação, que não entra para o âmbito do IRS, do contexto familiar, é mais uma forma também de ajudar o jovem também a ter os seus primeiros rendimentos, mas lá está, de facto o valor tem que ser revisto e será revisto logo que tenhamos a oportunidade para tal. uhum. Sobre outro programa também da DRJ, nomeadamente o programa de apoio ao associativismo jovem, ahm, nós gostaríamos de colocar aqui uma questão. Em 2024, fora do âmbito deste programa, foi autorizado o pagamento até 40 mil euros, para financiamento do Festival Altear que foi realizado na Ilha do Porto Santo. No entanto, o montante máximo já dentro do programa de apoio ao associativismo jovem, em 2025 é 2.500 euros por associações musicais e tonantes, que é uma coisa que nos é particularmente cara, como deve imaginar, dentro da universidade. E a nossa questão era: há alguma justificação para ter havido esta diferença tão grande para aquilo que são dois eventos, para todos os efeitos musicais ligados à juventude? Seguinte, o Festival Altear foi um projeto da Associação Juvenil Neoclassic. Todas as associações juvenis, quando no princípio ou no final do ano anterior fazem uma candidatura de apoio à Direção Regional de Juventude para o ano seguinte, têm duas opções. Ou através do seu plano de atividades, isto é, um conjunto de atividades organizadas para o ano inteiro, ou então um apoio pontual, feito uma vez única para um único evento. Neste caso, os valores atribuídos em 2024 para o apoio pontual foi de 45 mil euros, 40 mil euros apoiados para a Associação New Classic e 45 mil foi o valor mais alto que atribuímos, foi para o Corpo Nacional de Escutas, que organizaram um evento nacional aqui na Madeira, que foi um Acareg, que juntou cerca de 600 escuteiros. Mas, voltando ao New Classic, eles fizeram esta terceira edição do New Classic, do Festival Altear. Uh, o que é que implica um apoio pontual e que temos regulamentado? Tem que ser um evento que seja regional, nacional, internacional e que abranja um maior número, ou um grande número de jovens madeirenses. Porque assim sendo, estamos na região autónoma da Madeira, temos de dar apoio aos jovens madeirenses. E quando o seu presidente da Associação Neoclássica apresentou-nos o plano de atividade, aliás, o plano para o apoio pontual, uma candidatura onde nós aprovamos com esse valor, fez-nos todo o sentido,
porque nós tivemos em 2024 jovens como o João Borges, que é madeirense, a Maia Blandi, que é descendente de madeirenses, o Tiago Sena, a própria Elisa, isto é, e depois toda uma orquestra, todo um conjunto de jovens na bateria, nas cordas, em todos os outros instrumentos de percussão, que, isto é, tivemos na New Classic cerca de 70 artistas madeirenses. Foi também feito uma exposição com 7 artistas plásticos, madeirenses, jovens também, e fez-nos todo o sentido apoiar. É normal que o regulamento para as tunas poderá não conseguem se inscrever no apoio pontual. Infelizmente, poderia ser através de um projeto da própria académica ou algo do género para candidatarem só ao apoio pontual. Ok. Manel, tens ao próximo? Passando agora à próxima questão. De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Estatística, no quarto trimestre de 2024, a Madeira apresentava uma taxa de 10,7% de jovens que não estudam nem trabalham, o que corresponde a aproximadamente 5.700 jovens da região, que, para quem nos ouve, o número de estudantes da Universidade da Madeira é 3.200, portanto, é sensivelmente o dobro do número de jovens. De que forma a DRJ acompanha estes jovens e esta realidade? É o seguinte, nós tentamos, através destes programas, como falamos anteriormente do Ingressa, e de outras experiências profissionais, tentamos sensibilizar os jovens nesse sentido. Isto tem que ser sempre um trabalho em rede. E neste caso, em termos públicos, terá que ser sempre um trabalho em rede entre a Direção Regional de Juventude, o Instituto de Emprego, que também está na mesma secretaria, da própria Segurança Social e também do Instituto para a Qualificação, porque também tem a sua cota parte da parte da formação. Estas entidades, todas diferentes, trabalham e nós temos apoios europeus através da Experiência Jovem, que são mesmo verbas destinadas para a formação de jovens, porque muitas vezes estes NEETs, porque é que aparecem? Porque são pessoas que têm poucas habilitações, seja com o nono ano ou com o 12º, cada vez menos com o nono ano, 12º, com o ensino obrigatório aos 18 anos, mas sabemos que alguns jovens podem ficar retidos alguns anos no mesmo nível de ensino. E depois, mesmo em termos de jovens licenciados, existem algumas áreas que não têm tanta procura na Madeira. Por exemplo, um jovem tirar aeroespacial, de certeza que não vem para a Madeira trabalhar, e entre outras áreas. Por isso, o que é que tem sido feito? Tem sido feito um grupo de trabalho entre estas entidades. Para nós, vamos agora reformular alguns dos nossos programas e criar mesmo um contexto de programas de formação para capacitar cada vez mais os jovens, para que depois tenham outras condições. Mas quando eu digo não são formações só só a nível formativo, isto é, de competências de currículo. Também às vezes falta em alguns jovens as competências de capacidade de saber falar ao público, de saber interagir com outras pessoas. É este tipo de situações que nós queremos sinalizar nestes 5.700 jovens e tentar colocá-los no mercado de trabalho, porque as taxas de desemprego têm diminuído de semestre para semestre na região, mas se ainda existe desemprego, quer dizer que, e estamos a falar de cerca de 5.000 e tal jovens que estão sinalizados pelo Instituto de Emprego que não arranjam trabalho, porque se calhar têm baixas qualificações. Ou como então muitos também não se sentem preparados ainda para ingressar no mercado de trabalho. Nos anos anteriores, a Direção-Geral de Juventude apostou muito nas competências por causa do Ano Europeu das Competências Correto. e uma das competências um dos tipos de competências, aliás, que o maior destaque deu foi às competências tecnológicas. E, sobretudo, numa altura em que se fala muito de fake news, portanto, da dependência que o uso das tecnologias causa nos jovens. E pronto, todos os desafios que implicam positivos e Uhum. negativos, gostaríamos de saber, não só para quem está ainda nos sistemas de ensino, mas aqueles aos tais jovens nem que estávamos a falar,
Que iniciativas a DRJ tem estado a desenvolver portanto, na área das tecnologias digitais? Por exemplo, ainda o ano passado nós tivemos o ERAJO, o Encontro Regional das Associações Juvenis, onde nós tivemos uma pré-abertura. O evento começou às 18 horas, mas às 16 horas nós, em parceria, por exemplo, com a UCAD, falamos um pouco sobre as dependências das novas tecnologias, e dos riscos que elas comportam na área das fake news. É uma notícia que está na agenda do dia, a parte das novas tecnologias e como é que os jovens que já nascem nas novas tecnologias ou já mexem nas redes sociais e nas plataformas, melhor do que nós, porque já nascem naquele meio. Nós ainda somos do tempo que ainda tínhamos o router que ouvimos a fazer aqueles barulhinhos em 1998, 99 dos 56 capas, para ligar à internet, mas os jovens hoje em dia já nascem nestas áreas. E o que acontece? Nós temos tido a preocupação e a sensibilidade para nós, seja através do âmbito escolar ou mesmo através do meio associativo, darmos formação nesta área. Nós fazemos 2 em 2 anos e já temos planeado para o final do ano outra vez o Formar para Dirigir, que é um evento que ocorre 2 em 2 anos, onde este ano nós iremos ter nas novas tecnologias, falar novamente das dependências, que isto ocorre, e assim como as novas plataformas emergentes que têm surgido. Também temos falado muito da Das inteligência criptomoedas, também artificial e falar. das criptomoedas, que tem sido uma preocupação e cada vez vemos mais, e há pouco o Carlos estava a dizer isso bem, da, das dependências aos 18 anos no jogo online, etc. Será também fazer uma clarificação e explicarmos, serão pequenos workshops que nós vamos realizar no final do ano, em setembro ou outubro, sobre estas áreas de formação, porque faz todo sentido. Cada vez mais nós vamos ensinar coisas aos jovens e os jovens também vão nos ensinar, com formadores certificados na área. Já agora, o André também foi formador antes de ser diretor regional. Na sua opinião, qual é que é a abordagem que se pode ter a um jovem na área das inteligências artificiais, quando hoje em dia se ouve falar os professores que os jovens praticamente chegam, metem a pergunta no passa publicidade ao chat GPT e o robô faz o trabalho por eles. Eu acho que, e cada vez mais, o meio de ensino tradicional, que é o professor debita a matéria e o aluno apreende e depois manda trabalhos para casa e os projetos e tal, aparece a tal inteligência artificial que faz o trabalho pelos jovens, etc. Eu acho que cada vez mais tem que ser o contrário. Tem que ser que é uma metodologia que é o aluno, que é mais ao estilo universitário. O aluno tem que tentar, o professor dá os conceitos básicos, depois o aluno deverá aperfeiçoar a tal autonomia educacional e depois ser o próprio aluno a apresentar a aula e apresentar aos colegas aqueles conceitos, aqueles conteúdos, porque aí o aluno vai aprender de uma maneira que não há inteligência artificial que... Ele pode ir à inteligência artificial e aprender e pode explicar, como até dar uma aula. Mas os conceitos terão que ser aprendidos dessa maneira. Os professores, tal como tudo na vida, temos que nos adaptar à inteligência artificial e temos que olhar como um aliado e não como uma resistência. E acho que é esse o caminho a seguir, tanto pelos jovens como pelos docentes. Voltando aqui um pouco atrás aos jovens que não estudam nem trabalham, Uhum. há aqui um dado que nós temos que nos preocupa, que é a taxa de abandono escolar, que na Madeira em 2024 foi de 8,6%, de forma direta se relaciona com estes 5.700 jovens que não estudam nem trabalham. Eu gostaria de perguntar que medidas é que a DRJ tem, no fundo, para integrar ou, vá lá, reintegrar estes jovens no meio escolar? Essa é mais uma competência no meio escolar. Estamos a falar do quê? De jovens com mais de 18 anos, porque até os 18 anos eles são, pronto, têm que fazer a escolaridade até os 18 anos. A partir dos 18 anos, o jovem é livre de decidir se quer continuar a estudar ou não. E isso que leva muitas vezes quando o jovem faz 18 anos, salvo caso de abandono e por outros motivos, mas em regra geral. Aos 18 anos, o jovem abandona, consoante o seu nível de escolaridade, que poderá ser no nono, no décimo, décimo primeiro, décimo segundo, e não concluir os seus estudos, que equivalem a um abandono escolar. Eh,
Isto aqui tem que ser um trabalho em rede, tem que ser um trabalho também com a Direção Regional de Educação e perceber, e a Direção Regional de Educação trabalha este fenómeno muito bem, que é tentar perceber o que é o porquê do abandono escolar, que às vezes existe um contexto familiar, um contexto escolar menos apropriado, a próprios níveis motivacionais do jovem, que não se sente motivado. eh, e que muitas vezes, quando às vezes até não tem algumas competências, a própria escola, a própria direção escolar, encaminha para outro tipo de cursos, seja através de cursos profissionais ou de CEFs, que vá ao encontro da sua formação para que o jovem pelo menos consiga ter um 12º ano, a escolaridade mínima obrigatória hoje em dia. Ah, e que trabalhe dessa forma, respondendo concretamente à sua questão do que é que nós podemos fazer em trabalho. Primeiro, temos que os jovens já estão localizados, estes 5.700 jovens. O que é preciso fazer é também motivá-los para que venham para formações dinamizadas por nós. Porque se um jovem tiver 18 anos, nós telefonarmos e dizermos você quer vir à DRJ, ver as oportunidades que existem de formação, ou ir ao Instituto de Emprego e ver as oportunidades de emprego, se o jovem disser não, nós já não podemos fazer mais nada. Porque o jovem é autónomo e pode fazer o que quiser, e bem entender, é responsável por si Claro, próprio. Infelizmente, é um cenário que muitas vezes ocorre. claro que sim. Mas agora temos aqui um conjunto de questões que gostaríamos também que tratasse. Em maio de 2024, a Académica da Madeira, através do Observatório da Vida Estudantil, realizou um inquérito aos finalistas da Universidade da Madeira. Estamos a falar de 400 jovens que participaram deste inquérito, que é um número substancial, tendo em consideração que nós temos cerca de 500 finalistas na Universidade da Madeira anualmente. E obtivemos um conjunto de dados que nos levantaram questões relevantes e que acreditamos serem também preocupações da juventude na Madeira fora da universidade. E o primeiro facto, passo ao Manuel. Um dos dados que recolhemos foi o seguinte: 57% dos estudantes indicaram estar preocupados com a independência financeira, ou seja, mais de metade dos finalistas da UMA. Face a isto, pergunto se há planos para apoiar financeiramente os jovens, quer no início das suas carreiras, através de subsídios, ou, por exemplo, através de incentivos à habitação, tendo em conta o aumento do custo de vida na Madeira. É o seguinte, nós temos tido algumas medidas, tanto a nível nacional como regional, nesse sentido. Falarmos em medidas fiscais, temos agora o IRS jovem, que num prazo de 10 anos o jovem pode ser beneficiado quando fizer os seus descontos. Em termos de habitação, investimentos habitacionais na Madeira, do Governo Regional, tem o programa agora, o Para Habitar, onde dá uma majoração para habitar arrendamento e para habitar aquisição. Arrendamento para quem quer arrendar a casa e para quem quiser comprar, onde também dá um apoio financeiro majorado para jovens até aos 30 anos. E depois a própria programa de renda reduzida também da IHM tem tido também uma majoração para ou uns requisitos de seleção, não é uma majoração, mas sim um requisito de seleção para jovens que queiram arrendar uma casa, uma habitação pública. Tem sido três dos objetivos. Por acaso, no Conselho de Juventude da Madeira que realizamos ano passado, o último do ano passado, nós reunimos um conjunto de entidades públicas para falar sobre os benefícios que os jovens podem ter após a sua, pronto, que já estejam a ingressar no mercado de trabalho, que já estejam a trabalhar, porque nós sabemos que os salários em Portugal, não é só na Madeira, mas em Portugal, são baixos, considerados, relativamente em comparação com o resto da União Europeia. Nós vemos agora a Alemanha, a própria Alemanha, que sempre foi considerada uma superpotência, que está a ter alguns problemas financeiros e está a ter alguns problemas na valorização de jovens licenciados. E sabemos que, por exemplo, a classe dos enfermeiros estão a vir à Madeira recrutar muitos jovens enfermeiros com garantia de habitação, com emprego, com salários mais competitivos e também com capacidade de formação que Portugal neste momento ainda não tem, nem a região autónoma tem.
E é difícil, como o Carlos estava a dizer há pouco, que os jovens saem muitas vezes de Portugal, tem sido difícil de combater este flagelo, que é o que acontece. Agora, temos tomado algumas medidas, se são suficientes, uh, poderão não ser, mas já damos os primeiros passos nesse sentido, que é importante, seja matérias de habitação, seja matérias fiscais e até próprio o Instituto de Emprego dá uma majoração através dos programas para o jovem da constituição do próprio emprego, uma majoração se as empresas privadas contratarem jovens. E ainda agora o André estava a falar sobre as questões de habitação e deu o exemplo dos investimentos habitacionais da Madeira, que são a entidade que apoia os jovens também nessa situação. Um dos dados que foi recolhido neste inquérito é de que um em cada cinco finalistas preocupa-se com as condições de constituição da família, sendo a habitação claramente uma dessas preocupações. Nós podemos ver que, ao nível do apoio à habitação da juventude, o Governo Central, mesmo tendo várias entidades, portanto, envolvidas na resolução deste desafio, apresentam como um primeiro ponto de contacto com a juventude, os próprios postos de atendimento do Instituto Português de Desporto e Juventude, no caso das regiões continentais. Mas aqui na Madeira, a DRJ faz essa interligação ou não é tão intuitivo quanto isso? Essa interligação aqui, quando o jovem vem ter connosco e Sim, pergunta sobre matérias de habitação, o sim. que nós fazemos é encaminhamos para os serviços próprios. Neste caso, a IHM tem as matérias públicas de habitação, nós encaminhamos para o jovem, seja para a loja do cidadão, onde eles fazem o atendimento, ou então para a sede central. Fazemos. Mas, por eh, exemplo, não poderia haver algum tipo de dinâmica mesmo entre os investimentos habitacionais e a própria DRJ para que na Casa da Juventude, ali na Rua dos Ferreiros, onde os jovens vão, ter já uma pessoa lá para dar uma resposta logo a priori, ou é mesmo necessário? Porque a verdade é que eles vão à loja do cidadão e é tudo se calhar muito formal para um jovem que está a iniciar a sua vida ainda, não? Os técnicos que trabalham na habitação, que já têm muitos anos de casa, muitos deles, têm sempre uma grande apetência, seja o público jovem ou o público idoso. Penso que seja um casal de meia idade ou uma pessoa de meia idade. Agora, eh, como costuma dizer, cada macaco no seu galho. Hum. As técnicas da Direção-Geral de Juventude já fazem um excelente trabalho no âmbito do cômputo geral dos seus programas de juventude. Aquilo que nós fazemos neste momento é reencaminhar para as entidades competentes, porque por vezes podemos ter formação também nessa área, mas por vezes nós não temos ali o formulário, não temos ali o flyer, não temos ali às vezes atualizações de portarias em pouco tempo e nós não temos esse know-how de recursos humanos para ter essa formação nesse momento. Com outra estrutura, se calhar conseguiríamos, neste momento não. Mas o encaminhamento que nós fazemos para os serviços competentes até agora tem-se revelado, pelo menos em termos de informação, tem-se revelado fortuito neste Mesmo aspecto. fora do Funchal. Mesmo fora do Funchal, sim, Ok. sim. Passando aqui a outra questão, a literacia financeira foi identificada como uma lacuna entre os jovens em Portugal, sendo que várias associações têm trabalhado neste sentido, seja através de debates, seja através de vários eventos, workshops. A minha questão é, a DRJ tem alguma iniciativa em curso que visa realmente combater esta lacuna entre os jovens? Uhum. Nós tentamos sempre, e é um repto que eu também deixo à académica, porque tem uma maneira diferente de chegar também aos jovens universitários, e nós tentamos fazê-lo também num contexto escolar, e mesmo para os jovens que nos procuram sem ser em contexto escolar, tentamos.
dar informações de sentido. O que é que isto quer dizer? Nestes workshops que nós vamos fazer em outubro e novembro, nós vamos ter quatro áreas: a área das tecnologias, a área da participação cívica, a área dos programas de estágio, sejam portugueses ou europeus, e a área da literacia financeira. São quatro áreas que nós temos identificado e dentro destas áreas vamos ter subtemas, workshops, que nós ao ano passado, até há 2 anos, o que é que fazíamos? Fazíamos formações mesmo de 25 horas, 20 horas, só que às vezes hum, prende um pedacinho o jovem às vezes quer ter um know-how mais acelerado, é como tudo na vida. É como nós vemos os vídeos, antes perdíamos tempo a ver um vídeo, agora é sempre o next, 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 next. E é a mesma coisa. Nós vamos dinamizar nestas quatro áreas, workshops dinâmicos e a literacia digital e política serão duas áreas que nós queremos muito avançar. A política na parte da formação cívica. Ainda agora, daqui a uns dias, irá aparecer um projeto que nós iremos ter, porque este ano temos dos atos eleitorais e preocupa-nos as taxas de abstenção que têm sido elevadas. E antigamente nós conseguimos ver, em termos de participação em eleições, se os jovens votaram ou não, porque era pela, se lembram-se, as mesas de voto era pelo número do cartão de eleitor, e sabíamos que as últimas mesas refletia-se aos jovens de 18, 19, 20 anos, e tínhamos uma taxa de abstenção, conseguimos verificar por aí. Hoje em dia não, hoje em dia, como bem por ordem alfabética, o António, que tem 18 anos, está nos As, juntamente com o senhor António, que tem 60 anos, e não conseguimos fazer este feedback, saber se os jovens votaram ou não. Ah, e o que é que nós pretendemos fazer nesta parte da formação cívica e combater os níveis de abstenção? É literacia política, não só através da DRJ, mas através dos nossos parceiros e associações. Nós temos uma associação que ainda hoje lançou, que é a Associação de Jovens Madeirenses Conectados, que ainda hoje lançou ah, um pequeno vídeo, uma pequena apresentação nas suas redes sociais em relação ao voto antecipado. Porque isso é outra coisa, eu não sei se vocês iam falar sobre isso ou não, mas isso é outra coisa que nos preocupa imenso. Foi esta não aprovação da lei mobilidade, porque nós tivemos em termos de participação nas europeias e nas nacionais, tivemos um grande número, a taxa de abstenção diminuiu um pouco, mas nas regionais aumenta sempre. E nós temos que pensar, também segundo dados da Direção Regional de Estatística, nós temos cerca de 4.200 jovens madeirenses estudantes a estar lá fora. Uh, e são 4.200 jovens que conseguem votar na mesma, mas o processo é muito mais demorado, porque têm que até dia 3 de março fazer um pedido à Câmara Municipal da sua área de residência aqui na Madeira a dizer a intenção que querem votar, podem mandar um pequeno e-mail, a Câmara irá enviar carta restada para a morada dele no continente, os documentos para ele assinar, manda outra vez para a Câmara, uh, manda outra vez para a Câmara, exatamente. Aliás, peço desculpa, o jovem até dia 3 faz a intenção, uma declaração e também um comprovativo como está lá fora. São os três documentos que tem que entregar. E depois a Câmara, então, com esses documentos, manda o boletim de voto para a sua casa e ele depois recebe o boletim de voto e depois dirige-se uma semana antes à Câmara, em Lisboa, ou Porto, ou no continente, onde estiver a estudar, e exerce o seu direito de voto. Quando o voto de mobilidade, para quem já o fez a nível de eleições nacionais ou europeias, é muito mais simples. É quase um next, 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 anexar documentos e pronto, a pessoa aparece lá uma semana antes e pode votar onde quer. Infelizmente, preocupa-nos esse cenário não ter sido aprovado a tempo útil, mas vamos trabalhar para combater os níveis de abstenção que têm sido elevados. Nós vamos, gostaríamos de estar aqui mais tempo à conversa, mas a verdade é que o tempo urge. De qualquer maneira, gostaríamos de agradecer a presença do André aqui connosco. Antes de terminar, queríamos só perguntar-lhe duas coisas, que era, pegando no nome do nosso programa, que é Peça a Palavra, a quem é que pediria a palavra e qual é que era o propósito de dar a palavra a essa pessoa? Mas estamos a falar de uma entidade De uma pública, entidade, de alguém, uma entidade, uma pessoa. pessoa, Sim, nacional, uma- regional. quem quiser. Hum.
Deixa-me aqui pensar, assim, em 2 minutos. Eu, por exemplo, gostava de falar e de passar a palavra se, ao, ao Bispo, Dom Nuno Brás. Na semana passada estive com ele e ele deixou uma mensagem muito importante, tanto mais a posse do CNE. Deixou uma mensagem tão importante que eu acho que, por exemplo, não só todos os jovens, mas toda a população madeirense deveria ouvir. Uma mensagem de solidariedade. Muito bem. E vamos então passar à nossa agenda para encerrar o programa, Manuel. A 20 de fevereiro, um grupo de jovens da UMA realiza a formação Masculinidade Tóxica, Consentimento e Relações Saudáveis, um projeto cofinanciado pela DRJ através do Print, um ótimo programa para os jovens que pretendam desenvolver os seus projetos de transformação e impacto social. Na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, o Colégio dos Jesuítas recebe novamente os Fátima às 21 horas, vindos de uma digressão do Reino Unido no início deste mês. Já sabem que a entrada é livre pela Rua dos Ferreiros. E porque temos muitos eventos, no sábado, dia 22 de fevereiro, a Académica da Madeira organiza uma formação de introdução ao suporte básico de vida. A formação acontece a partir das 9 no campus universitário da Penteada, com o apoio da Fundação Santander Portugal. Na sexta-feira, 28 de fevereiro, o Colégio dos Jesuítas irá acolher mais uma College Music Session, que terá um concerto especial de música clássica a partir das 20 horas e 30 minutos, a propósito do Carnaval, seguido de uma jam section dedicada a esta quadra. Encerramos assim mais uma emissão do Peço a Palavra, uma parceria entre a Académica da Madeira e a TSF Madeira. Lembre-se de que pode acompanhar-nos em formato podcast nas principais plataformas digitais. Voltamos em breve à antena da TSF com um novo episódio, trazendo mais um tema relevante sobre o ensino superior, a ciência e a tecnologia. Muito obrigado e até à próxima.